Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo de eletromagnetismo aplicado, onde estamos abordando a transferência de potência, o que é e onde se aplica. É o quinto e último vídeo da série. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se e acione o sino para ser notificado dos novos lançamentos. O objetivo deste vídeo é apresentar os conceitos de transferência máxima de potência e carga casada, com aplicações em sistemas de transmissão sem fio. Veremos os seguintes assuntos: anulando reatâncias e se variar a frequência. Aproveite para deixar o seu like, ajude a fortalecer o canal e a difundir o conhecimento em nosso próprio idioma. Veremos finalmente uma conclusão. Anulando reatâncias. Neste sétimo exemplo, temos um circuito, como mostrado, operando em 700 MHz, a frequência do 5G. Olhando para o circuito, você acredita que é necessária alguma estrutura adicional para uma transferência de potência razoável, digamos uma VSWR menor do que 3? À primeira vista, você poderá estar pensando, ora, a parte real é 47 ohms, muito próximo de 50 ohms da fonte. Se com cargas resistivas entre 31 ohms e 78 ohms, como visto no vídeo anterior, obtivemos um casamento quase perfeito, com 47 ohms então não precisa de mais nada no circuito. Vamos fazer algumas contas. O capacitor de 2,2 PF em 700 MHz equivale a uma reatância capacitiva igual a menos J103,35 ohms. A impedância da carga, então, 47 menos J103,35 ohms. Para uma fonte de 50 ohms, vamos calcular os parâmetros de reflexão. Primeiro, calculando o coeficiente de reflexão. Substituímos a equação e obtemos 0,729459 com um ângulo de 135,15 graus. O módulo do coeficiente de reflexão é, então, 0,73 aproximadamente. A taxa de onda estacionária é igual a 6,4. A perda de transmissão, 0,467 ou 46,7%. A perda de transmissão em dB, menos 3,3 dB. A perda de retorno em dB, menos 2,73. A porcentagem de potência transmitida, portanto, 46,7%. A porcentagem de potência refletida, 53,3%. Observe no quadro. Temos o parâmetro e o valor. Módulo do coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária, perda de transmissão em dB e perda de retorno em dB. Estamos transferindo 46,8% da potência disponível da fonte. Surpreso? A porcentagem de potência relativa à potência máxima que poderia ser transmitida na condição de carga casada é de apenas 46,7%. O que aconteceu? Aconteceu uma reatância na carga, que está acarretando uma potência reativa. Como é que nós resolvemos isso? Bom, muito fácil. Basta ligarmos em série com a carga e a fonte uma impedância reativa que seja igual a mais J103,35 ohms. Essa indutância é obtida na frequência de 700 MHz por um indutor de 23,5 nanohenry. O circuito completo está mostrado na figura a seguir. Veja, a fonte tem uma impedância característica de 50 ohms. Em série, entre a fonte e a carga, colocamos um indutor de 23,5 nanohenry. Na ressonância, as reatâncias se anulam e fica apenas a parte resistiva do circuito, 50 ohms da fonte e 47 ohms da carga. Vamos ver agora o quadro mostrando o estudo comparativo. Primeiro, sem indutor. Observe o valor elevado da taxa de onda estacionária, 6,39. Observe o baixo valor da perda de transmissão, 0,468 ou 46,8% de potência transmitida. E, surpreendentemente, um valor muito elevado de perda de retorno, apenas menos de 2,74 dB. Quando colocamos o indutor, a nossa taxa de onda estacionária é menor do que 1,1. Agora transferimos 99,9% da potência para a carga. E a nossa perda de retorno menor do que menos 30 dB. Um valor excelente. Aí está. Potência transmitida sem indutor com indutor e a perda de retorno sem indutor com indutor. Lembrando sempre que o nosso objetivo é obtermos valores inferiores a menos 13 dB para a perda de retorno. A pergunta que vemos fazendo há algum tempo e até agora vamos responder é: e se variar a frequência? Até agora trabalhamos na frequência de ressonância. E se variarmos em
torno dessa frequência de ressonância. Na prática, temos uma largura de banda do canal. No próximo exemplo, vamos determinar os vários parâmetros de casamento para o circuito mostrado. É a situação original, onde não temos o indutor para anular o capacitor. Vamos variar a frequência em torno da frequência central de mais ou menos 1%, mais ou menos 5% e mais ou menos 10% para o circuito do exemplo anterior. Aí está o quadro. Nós temos a frequência, parâmetro de frequência, 630 até 770 MHz. Bem no centro, a frequência de 700 MHz. Temos o valor da reatância capacitiva na primeira linha, depois o módulo do coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária, perda de transmissão em dB e perda de retorno em dB. Observe que a perda de retorno é extremamente elevada. Nós estamos sempre buscando valores abaixo de menos 13 dB. Não colocar nada para anular o capacitor é uma péssima ideia para o circuito. Vamos agora passar para a segunda fase. Colocamos o nosso indutor de 23,5 nano para ressonância em 700 MHz com 2,2 picofarad e vamos mais uma vez variar a frequência em torno da frequência central de mais ou menos 1, mais ou menos 5 e mais ou menos 10%. Esse é o circuito agora com o indutor de 23,5 nanohenry em série E entre a fonte e a carga. Aí está uma tabela, um quadro, onde mostramos a frequência, a reatância, o módulo, não o módulo, mas sem o J, da carga, que é capacitiva. Então, conforme a frequência varia, a reatância capacitiva varia, de 630 até 770 MHz. Temos também a variação da reatância do indutor e, no final, a soma dos dois valores. Observe que na frequência de ressonância, as reatâncias capacitiva e indutiva anulam-se, restando zero. É a ressonância. Abaixo da ressonância, para frequências inferiores à ressonância, a junção do indutor com o capacitor, a reatância é capacitiva, um equivalente capacitivo. Acima da frequência de ressonância, o fenômeno de indução ou do indutor é mais preponderante e o circuito torna-se indutivo. A ressonância, puramente resistivo. Aí está na ressonância, zero de reatância equivalente. Nesse quadro agora, colocamos o indutor e vamos analisar os diversos parâmetros de reflexão, agora variando a frequência de 630 a 770 MHz. Observe a perda por retorno. Mesmo nos extremos inferior e superior da banda, em 630 e 770 MHz, obtivemos uma perda de retorno inferior a menos 13 dB, que é o nosso objetivo para um excelente casamento. Simplesmente colocando a indutância, nós conseguimos uma variação de mais ou menos 10%, um excelente casamento. Faremos agora algumas considerações a respeito dos resultados obtidos. Temos que ter um bom conhecimento da teoria quando trabalhamos com alta frequência. A gente não pode perder sinal. Questão de vazamento, acoplamentos, é muito problema para a gente se preocupar. A prática deve reforçar a teoria aprendida. Não é possível adivinhar. Raramente, ou provavelmente nunca, nós vamos encontrar uma situação de carga exatamente igual a 50 ohms, quando a impedância do gerador for 50 ohms, ou 75 para vídeo. A não ser, claro, que você tenha colocado uma carga padrão para fazer um teste, uma medida. Eu estou falando de cargas geralmente encontradas, cabos, antenas, sistemas de retransmissão. Em sistemas comerciais, sempre haverá variações, tão diminutas quanto a tecnologia e o orçamento permitam. Jamais encontraremos a perfeição. Jamais encontraremos um circuito comercial uma VSR exatamente igual a 1,00. Vai ser muito difícil em toda a sua vida encontrar isso. Salvo, é claro, se você estiver fazendo medidas e utilizando impedâncias padrão, cargas especificamente projetadas para isso. Temos que aprender a trabalhar com tais descasamentos e temos o máximo de cuidado para não degradarmos o sistema quando da instalação ou transporte de equipamento. O que fizemos até agora não foi casamento de impedância. Nós não utilizamos estruturas de casamento de impedância nem técnicas de casamento via carta de Schmitt. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Existe toda uma teoria de casamento de impedâncias em banda estreita, banda larga, passa-faixa, passa-alta e passa-faixa, e mesmo não ressonante, mais ou menos. Tão somente e unicamente reduzimos ao mínimo as reatâncias vistas pela fonte e transformamos o circuito em puramente resistivo. Apenas isso.
Mesmo com tamanha limitação, ainda assim conseguimos, na situação mostrada, excelentes resultados. Mas não fique muito entusiasmado, não existe uma regra geral. Você deve analisar, fazer as contas para cada caso. Use sabiamente a teoria aprendida. Se você tiver maior interesse neste assunto, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônica, publicado pela editora Senac, Rio de Janeiro. Este livro aborda o DB e unidades derivadas, com aplicações e exercícios resolvidos em telecomunicações e eletrônica. O que nós vimos neste vídeo? Anulando retâncias e se variar a frequência. Chegamos agora à resposta tão longamente esperada. E fizemos algumas considerações a respeito. Aproveite, deixe o seu like, fortaleça o canal, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Propagação em espaço livre, um tema tantas vezes falado e às vezes tão pouco entendido. Quais são as condições para que ocorra a propagação na condição de espaço livre? Quais são as limitações desse modelo em sistemas comerciais de telecomunicações sem fio? Você encontra aqui no canal centenas de vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal, acione o sino para ser notificado dos novos lançamentos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até!